Bom dia pessoal, aqui é o professor Gisel Berg e hoje eu venho falar sobre o nosso planeta Terra. Teve uma aula que eu falei, na última aula eu falei sobre a sua forma. A Terra é um planeta esférico, levemente achatado pelos polos. Os geólogos e cartógrafos até criaram um esquema para definir o nome correto da forma exata, que é o geóide. Alguns vão falar que essa esfera, que é levemente achatada pelos polos, é de uma esfera no sentido mais de uma elipsoide também. De fato, que você precisa entender, a Terra ela é achatada, levemente achatada pelos... A Terra é achatada. A Terra ela é esférica com seus polos levemente achatados. Beleza. Aí nós vimos que a Terra tem um eixo perpendicular, o seu eixo ele é inclinado em relação à órbita, em relação ao movimento que ela faz em torno do Sol, na órbita do Sol. O eixo da Terra é inclinado, né? Onde ocorre o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, nós percebemos que há uma inclinação de 23 graus,5. Esse é o eixo de inclinação do nosso planeta. Isso nós vimos na última aula. E os alunos que me acompanham, os alunos do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, Mário Borelli Tomás, né? Aqueles que acompanham o livro Expedições Geográficas, Meli Adas e Sérgio Adas. Esse livro aqui, pessoal. Beleza? Meli Adas e Sérgio Adas, do 6º ano. E seguimos aqui na página 80. Tranquilo? Voltando aqui de novo para mim. Esse livro, ele é o que nós estamos trabalhando justamente sobre o eixo da Terra, de 23,5 graus. Aí na última aula, eu fiz um vídeo lá, né? Ficou um pouco complicado para entender, não sei se alguns alunos entenderam, sobre a diferença de incidência de luz solar devido à curvatura do nosso planeta. Então vamos rever aqui rapidão. Hoje tem vários assuntos para tratar. E aí de novo, pessoal, eu vou deixar o exercício do livro para vocês fazerem. Tá, mas... vamos lá. O nosso planeta, por ser esférico, e a curvatura do nosso planeta, vamos observar ele aqui nesse momento apenas como se o eixo dele não estivesse inclinado, tá? As partes, por exemplo, quando ocorre a incidência solar, se você pega um feixe de luz que vem do Sol, um feixe de luz que vem do Sol, a luz vai vir literalmente perpendicular, vai vir reto. O Sol vai nascer, né? E nascendo e se pondo, é como se ele tivesse o tempo todo em pé, passando literalmente por cima da cabeça da pessoa que fica nas regiões tropicais, né? Que fica nessa região aqui. Já o Sol que passa nas regiões de média latitude, os raios é como se ele estivesse inclinado, entendeu? É como que ele estivesse inclinado. Ele não, a luz não vai vir em pé assim, como seria para quem está nessa região aqui do planeta. O Sol sempre vai nascer
as ondas serão mais inclinadas, principalmente quem está nos polos no período de verão. Principalmente. O mesmo feixe de luz, né, a gente vai ver que ele vai ser mais inclinado. Como que seria isso? Isso que eu estou separando por feixes, tá, gente? Para vocês entenderem que as regiões mais próximas à linha do Equador, a luz solar vai vir mais intensa, e as regiões mais distantes, mais próximas aos polos, o sol não vai vir tão intenso. Então eu expliquei isso. Eu tentei explicar, né? Porque a gente fala assim, a gente tenta explicar. Eu tentei explicar isso através do uso da lanterna. Regiões da linha do Equador, o sol é mais intenso, a luz está vindo de cima. Regiões das baixas, de médias latitudes e altas latitudes, que são em direção aos polos, o sol, a luz solar vem mais inclinado. E aí eu fiz aquela experiência, de novo ao nosso... Aí eu fiz a experiência da lanterna. Vamos de novo aqui na lanterna. Aí volta aqui para mim, pessoal. Aí eu fiz o experimento da lanterna, né? Que basicamente é isso aqui, ó. Aí você viu a minha cama dobrada aí. As regiões, ó, olha a posição da minha lanterna. O sol, quando? Imagina aqui o sol e ali a linha do Equador. Ele nasce, ele passa praticamente por cima dessa região. Os raios solares é como se estivesse o tempo todo. Os raios solares eles vêm na perpendicular, vêm por cima. À medida que vai afastando para as regiões mais... Aí eu vou tentar... Ó, a posição do Sol é o mesmo, pessoal. E à medida que eu vou colocando ele mais a... Percebam, a posição do meu Sol é o mesmo. Só que à medida que eu vou afastando ele, a região aumenta, a área da luz solar aumenta. Só que diminui a incidência. Entenderam? Eu não sei se alguém entendeu ainda, mas o que eu estou tentando mostrar é que se eu afasto para o lado, a luz quando ela vai para o lado, a área aumenta e diminui a concentração. Quando eu coloco no centro, que no caso seria a linha do Equador, aumenta a concentração, mas diminui a área. Eu fiz isso com a luz apagada, né? E ficou fácil, né, de entender quando... Ficou fácil de entender quando a área aumentava. E ficava não tão forte assim. Se alguém falar, professor, eu entendi o que o senhor está dizendo. Eu vou falar assim, ok, eu entendi. Consegui passar a ideia? Eu falei, conseguiu. Aqui, o Google me interrompendo. Aí fala, professor, eu consegui passar a ideia, pessoal. Eu estou tentando aqui fazer a ideia da lanterna, né? Para o pessoal compreender que as regiões que estão nas médias e altas latitudes, que estão mais próximos aos polos, recebem uma quantidade menor de luz solar, por mais que a área seja maior. Eu vou tentar representar isso na lousa, novamente, um outro esquema. Né? Voltando aqui na lousa comigo. Percebam aqui. Então aqui vocês viram como se dá
essa incidência de radiação solar, né, pela curvatura, como que isso vai ser sobre a superfície. Imagina, estou aqui na região das linhas tropicais, nos trópicos. Vamos representar isso aqui nos trópicos. Então, nos trópicos, o que acontece? O Sol, numa região tropical, ele vai nascer aqui, 6 horas da manhã. Quando vai dar meio-dia, ele está lá em cima. E ele vai se pôr ao oposto, né? Esse é o movimento que nós entendemos de Sol nas regiões de baixa latitude. Pessoal, vamos lá. É isso aí. Então o Sol ele nasce nesse lado, do outro lado, ele vai chegar ao meio-dia lá em cima, no topo, como se estivesse em cima de nossas cabeças, e 6 horas da noite ele vai se pôr do outro lado. Então de um lado leste, do outro lado oeste. Vou tentar fazer isso aqui de um plano mais 3D, que ainda não estou conseguindo ser didático ainda. Colocar aqui, fazer um piso aqui como se fosse, acho que assim vai ficar melhor. Então aqui nós temos, e aí vamos colocar não tão na linha do Equador, né? O Sol nascendo às 6 da manhã, aqui, né, 6 horas. Ele vai se levantar até o meio-dia. Fazer um efeito 3D aqui, então. Aqui será às 12 horas. E aqui ele volta a se pôr, né? Ele sai do horizonte. Ele sai do horizonte de quem está nessa região às 18 horas. Então ele faz esse movimento, tá? À medida que nós vamos nos afastando da linha do Equador, esse movimento ele vai se tornando cada vez mais inclinado. Por exemplo, se fosse literalmente na linha do Equador, esse movimento seria mais inclinado, mais em pé, perpendicular. Quanto mais próximo aos polos, ele vai deitando. A imagem que eu tenho, a visão que eu tenho do Sol, vai sendo de um Sol que vai se tornando mais inclinado. Aí eu vou mostrar um exemplo de uma região de médias latitudes. Aí o que acontece nas regiões de médias latitudes no verão, principalmente no verão? O mesmo Sol, só que em lugar diferente do planeta. Vou fazer lá meu piso 3D de novo aqui, tá? O mesmo Sol. Ele nasce um pouco antes, 5 horas da manhã. Ele vem aqui, ó, meio-dia, que é 12 horas, o ponto mais alto do dia, e vai se pôr umas 10 horas ou 22 horas da noite. E se põe 22 horas. Você vê que o movimento dele foi mais inclinado, tá? Se eu ver o movimento do Sol numa região de média latitude. Uma região polar onde o verão é eterno, o dia é eterno, não tem noite, e sim tem um sol da meia-noite. Numa região polar já é o contrário. Não é o contrário, é mais intenso ainda, né? Não é o contrário, é mais intenso.
região polar aqui. Vou tentar representar essa situação da região polar. Região polar, o Sol é tão inclinado que ele não se põe. Então o Sol mais baixo é o Sol da meia-noite. Aqui ó, 0 horas, Sol da meia-noite. Ele não se põe. Aí ele chega, 6 horas da manhã o Sol está aqui. 6 horas da manhã. Aí vem aqui é o Sol do meio-dia. Sol do meio-dia, o Sol mais alto. É o Sol mais alto do dia, então é o Sol do meio-dia, 12 horas. E ele começa a dar a volta. A pessoa tem uma casinha. Vamos para você ter uma ideia que aqui é um relevo. Vou colocar uma casinha aqui para você, ó. Tá lá o cidadão lá vendo o Sol. Né? Ele não consegue, ele vê o Sol só rodeando ao seu entorno, porque ele não vai expor. Ele não vai expor esse Sol. Chega meio-dia, aí o Sol vai baixando, mas ele não se põe. Até aí chega o Sol aqui das 18 horas, até ele voltar para o Sol da meia-noite. Então, literalmente, ele vai dando a volta em torno do horizonte, toda aquela área, que é uma região polar, mas ele não se põe. Então, os raios, né? Os raios literalmente passam por cima. Não é um raio que está sobre a cabeça. Ele só dá a volta. Você não vê o Sol passando sobre sua cabeça. Sol do meio-dia passando. Não, o Sol está a pino. Não, aqui não existe Sol a pino. Só existe Sol lateral, né? Vou dar um outro exemplo. Esse é um exemplo de como ocorre no horizonte. Agora eu vou dar um exemplo de como ocorre isso na incidência de luz solar direto sobre o terreno. Um exemplo mais simples. Aqui é Então a luz solar numa região tropical, ele vem nesse sentido, porque o Sol ele passa literalmente na perpendicular. Então o Sol, aí até as sombras, né? Vai ter pouca sombra. Então o Sol ele vem literalmente de cima. De cima. Numa região tropical, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, e ele passa sobre, né, o movimento aparente do Sol, ele passa sobre as nossas cabeças. Isso numa região tropical, linha do Equador. Já numa região de média latitude, o mesmo Sol, a incidência de radiação solar será diferente numa região de média latitude. A radiação solar será inclinada na diagonal. Logo, esses raios solares, a área que essa luz pega é maior, porém não tão intensa. Porque o Sol os raios chegam inclinados. E à medida que eu aproximo dos polos, é onde eu tenho uma maior inclinação desse raio solar, que ocorre no verão, tá? É o caso do verão. O inverno é o oposto, gente. É tão inclinado que o Sol não chega. No inverno é o oposto, tá? Eu quero pelo menos passar a ideia correta, e aí vocês possam compreender o que eu estou tentando representar aqui na minha humilde lousa. Então, quando o Sol chega numa área polar
ele chega praticamente, pessoal, olha, ele chega praticamente deitado. Ele é muito brando numa região polar, muito brando. Isso deve-se ao quê? À curvatura da Terra, beleza? Deve-se à curvatura da Terra. Então, numa região... Aí eu vou pro guarda-roupa aqui, acho que o guarda-roupa tá melhor do que a parede. Ó, a posição da minha lanterna é a mesma. Você pode fazer qualquer coisa na sua casa. A posição da lanterna é a mesma. Você só muda, só vai se afastando. À medida que ele se afasta, a área da luz solar aumenta, só que diminui a intensidade. Mas a área aumentou. Você foca de cima, a intensidade da luz aumenta, só que diminui a área. É nítido isso. É o que eu quis representar aí, o que acontece quando a luz solar chega nos polos. Imagina aquela luz lá no canto. Aquilo ali é como a luz chega nos polos, é o extremo. E aqui, essa em cima, aqui como eu estou mostrando para você, é a luz solar na linha do Equador. É uma luz intensa, beleza? Eu vou deixar mais vídeos aí, para que... Vou deixar um outro vídeo aí, mais didático, para que vocês possam entender como ocorre essa diferença de incidência de luz solar sobre o nosso planeta. Espero que vocês compreendam aí. Tranquilo? É claro que aí, eu mostrando como a luz chega devido à curvatura do planeta, eu preciso entender que existem as zonas de iluminação térmica, as zonas que recebem uma maior quantidade de luz solar e uma região que recebe menor. E aí nós temos a zona tropical, a zona temperada do norte e do sul, e a zona polar do norte e a zona polar do sul, a zona do polo sul. E agora, eu vou encerrar aqui, vou dar um pause, para posteriormente falar sobre os tipos de movimento do nosso planeta Terra e por que tem esse movimento aparente do Sol, porque na verdade é a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e ela gira em torno do Sol. O movimento em torno do seu próprio eixo é o que nós chamamos de rotação. O movimento em torno do Sol é o que nós chamamos de translação. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Um forte abraço.